cinética fechada, movimento do tronco, cadeia cinética aberta, movimento do membro, certo? Ele vai jogar lá em cima e vai dissipar para a outra mão. Continua sendo uma cadeia cinética aberta. Além da cadeia cinética aberta e a cadeia cinética fechada, existe a cadeia cinética mista. Para complicar um pouquinho mais, a cadeia cinética mista exemplo. Vou dar um exemplo da flexão com a remada unilateral, certo? Quando eu faço a flexão, que é uma cadeia cinética fechada, e quando eu faço uma unilateral no mesmo exercício. Fiz a flexão com a mão apoiada e faço a remada unilateral. Então, cadeia cinética mista é as duas direções, é as duas cadeias num exercício só, que são duas direções de contração. Então, é dois exercícios, duas cadeias em um exercício. Duas cadeias em um exercício. Isso é uma cadeia cinética mista. Exemplo, deslocamento lateral, com mini bend. Quando eu levanto uma, eu abaixo outra. Porque vai estar uma cadeia aberta e a outra fechada. Ok? Então, isso é cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, cadeia cinética mista. Isso é cadeia. Além disso, das cadeias, a gente tem a questão também das alavancas. Existem três alavancas. A interpotente, a interresistente e a interfixa. Certo? Para complicar um pouquinho mais. Certo? A interpotente fica entre a força, entre a resistência e o eixo. A resistência fica entre a potência e o eixo. E a interfixa é quando o eixo fica entre a força e a resistência. Então a gente tem essas três alavancas, ok? A gente entendendo sobre cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada e as questões das alavancas, isso é um conceito que a gente vai conseguir selecionar, saber selecionar o exercício dos nossos alunos. Então, analisando as alavancas, a gente vai analisar o supino com halter, certo? Quando eu faço supino com halter, eu tenho uma cadeia cinética aberta e uma alavanca interpotente, certo? Porque é a força entre a resistência e o eixo. Minha força é o meu peitoral, certo? Que é a minha potência. Tem o meu braço de momento e tem a resistência. A potência no meu peitoral, a articulação do ombro é o meu eixo, braço de momento e a resistência. Quando eu faço o supino com halter, que é uma cadeia cinética aberta e uma interpotente, que é a força entre a resistência e o eixo, certo? Que o que acontece? A minha contração acontece da inserção para a origem, ok? A direção da contração, acontece de fora para dentro. Então, quando eu faço um supino, eu jogo de fora para dentro, para ser mais simples. Então, o direcionamento de contração acontece de fora para dentro, ok? E quando eu faço uma flexão, a flexão ela é uma interfixa, certo? Porque o eixo fica entre a força e a resistência. No meu caso aqui, a resistência é o meu tronco, certo? Quando eu faço a flexão, eu tenho a minha resistência, a articulação do meu ombro continua sendo eixo, braço de momento, e eu faço a flexão. Só que ela é uma interfixa e uma cadeia cinética fechada. Como ela é isso, eu sei que quando eu faço a flexão, a minha contração ela mudou. Ela foi de dentro para fora. Então, a cadeia cinética fechada e a cadeia cinética aberta é direção de contração. Porque quando eu faço uma cadeia cinética fechada, eu sei que a parte de dentro do meu peitoral vai ter mais tensão, vai ter mais deslizamento de fibras. Quando eu faço uma cadeia cinética aberta, eu vou pegar a parte de fora do meu peitoral. Ok? Então, eu sabendo isso, eu sei que eu vou ter mais deslizamento se eu quiser pegar mais a parte do miolo do peito, se eu quiser dar mais ênfase na parte do meio do meu peitoral, né? Eu vou fazer uma cadeia cinética fechada. Se eu quiser pegar a parte de fora do peitoral, eu vou fazer uma cadeia cinética aberta, ok? E dependendo da cadeia, eu vou conseguir selecionar os exercícios para o meu aluno, né? Eu vou conseguir desenhar melhor a silhueta do meu aluno, ok? Porque é direção de contração. As cadeias, as alavancas, é direção de contração. Vai saber qual região da musculatura vai pegar mais, né? Qual parte da musculatura vai estimular mais. Então,
dependendo do tipo da cadeia, vai modificar a minha alavanca, ok? Se eu usar uma cadeia interfixa, eu posso usar muito mais carga. E se usar uma cadeia cinética fechada, eu vou ter mais músculos sendo recrutados, ok? Então, dependendo da cadeia, eu vou conseguir estimular muito mais músculos. A gente, entendendo os conceitos da cadeia cinética aberta e da cadeia cinética fechada, a gente vai ajudar na seleção dos exercícios do meu aluno, certo? Qual a direção da contração, qual a região da musculatura vou conseguir estimular, né? E tipos da cadeia vai modificar a minha alavanca. Por que vai modificar a minha alavanca? Porque se eu usar uma interfixa, posso usar muito mais carga. Se eu usar uma cadeia cinética fechada, vou ter muito mais músculos sendo recrutados, ok? E que exemplo, se eu tiver um aluno com lesão no menisco, eu uso uma cadeia cinética aberta. Porque se eu usar uma cadeia cinética fechada, eu vou ter uma compreensão maior na articulação do joelho e vai acabar magoando o menisco, vai acabar lesionando o menisco, certo? E lesões, exemplo, ligamento, o ideal é utilizar uma cadeia cinética fechada, porque eu vou ter uma interação cinesiológica muito maior, vai ter muito mais músculos sendo recrutados, vou gerar mais estabilidade na articulação, gerando uma segurança no meu aluno. Então, primeiro você tem que ter segurança para o aluno, entendeu? Você tem que gerar controle, seletividade e segurança. Você tem que ter controle, né, do ambiente que você tem, do exercício, tem que ter a seletividade do exercício e segurança para o meu aluno. Eu entendendo isso, cadeia cinética aberta, questões da alavanca, isso vai ajudar muito, 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 muito mais. Em questão de eu selecionar os exercícios para o meu aluno. Falando sobre curva, comprimento e tensão e excursão muscular. A excursão muscular é quanto o seu músculo se contrai, certo? Curva, comprimento e tensão. A curva, comprimento e tensão. Comprimento do seu músculo. Vamos dizer que o seu músculo tem 5 centímetros. Ele consegue se alongar a 10 centímetros. Isso é curva, comprimento e tensão, certo? E a curva, comprimento e tensão tem 2 pontos que menos capacidade para gerar hipertrofia, que é a insuficiência ativa e a insuficiência passiva. A insuficiência ativa é o seu deslizamento consegue deslizar, então ele está deslizando, é quando ele está alongado e ainda ele consegue se deslizar a actina e a miosina. A passiva é quando o seu músculo está muito encurtado, que a actina e a miosina não tem mais para onde deslizar, então ele não vai gerar hipertrofia. Exemplo, quando você faz um bíceps aqui e ele está muito encurtado, ele não tem mais para onde ir, ele não vai gerar tensão. Porque a hipertrofia é deslizamento da actina e miosina, certo? Deslizamento de fibras. Então, se ele está muito encurtado aqui, você está fazendo um bíceps puxando, ele não vai mais ter para onde se contrair, se deslizar, e ele não vai estar em tensão. Não vai estar gerando tensão. Então, esses 2 pontos, ele não vai gerar hipertrofia, que é tensão ativa e tensão passiva. Mesma coisa, quando ele está muito alongado, ele não vai gerar hipertrofia, porque ele está muito alongado, certo? E é perigoso você também lesionar, porque articulação é osso com osso, certo? Tendão é músculo com osso. O músculo com osso. Então, quando você alonga muito, o que faz puxar o teu osso é o bíceps, mas isso tem um tendão antes, certo? Esse tendão ele é colado no osso. Se o teu músculo não tem muita amplitude e você esticar muito, é provável que você vai lesionar, porque o que puxa o teu antebraço é o tendão, é o músculo, é o bíceps. Então, articulação, osso com osso. Tendão é osso com músculo, certo? Então, alongamento, deslizamento de fibra, tudo isso a gente tem que entender. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Eu tenha ajudado de alguma forma. Eu queria agradecer, meu muito obrigado pelas pessoas que viram esse vídeo, né? Deixar meu muito obrigado, porque nada é mais revelador que o movimento, certo? Essa é uma frase da Martha Granahan. Nada é mais revelador que o movimento. Então, a gente entendendo o movimento, movimento é vida, né? A gente mantendo em movimento, tudo facilita, tudo melhora. Beleza, pessoal? Queria agradecer, muito obrigado a todos.
Fiquem com Deus. E é isso aí. Fechou!